Olá, estamos ao vivo, né, para todo o Brasil com os 7 minutos com Deus. Louvado seja Deus, graças a Deus estamos no ar, graças a Deus estamos de volta, né? Louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus pela tua presença, graças a Deus. Você que está ligadinho conosco, só ajeitar aqui a câmera. Você que está ligadinho conosco, né? Seja bem-vindo aos 7 minutos com Deus. Nós glorificamos a Deus pelo esse momento, glorificamos a Deus pela tua preferência de estar ligado nesse programa, né? É uma live de Deus, é um trabalho de Deus, então nós louvamos a Deus pela tua vida. Louvamos a Deus, daqui a pouco nós teremos a oração, daqui a pouco teremos a palavra de Deus, daqui a pouco estaremos pregando, orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua família. Então nós cremos que hoje vai ser uma noite muito produtiva na presença de Deus. Graças a Deus por isso. É aquilo que eu costumo dizer, né? Que o Evangelho de Cristo não é um presente para ser escondido, não é um tesouro para ser escondido, mas sim um presente para ser dividido. E é isso que os 7 minutos com Deus tem feito. É dividido esse momento, é dividido esse Evangelho com você, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, porque para isso, e é por isso que nós estamos aqui. Louvamos a Deus, esse projeto é um projeto de Deus, essa live foi criada para difundir a palavra de Deus, pregar, para que às vezes muitas pessoas não podem ir à igreja, porque uns trabalham, outros estão doentes, e outros são impossibilitados de ir à igreja. Então nós louvamos a Deus, porque você, graças a Deus, está conosco. E você tem o privilégio de receber a palavra de Deus aí na tua casa, graças a Deus. Então você já pode, né, dar sinal que está aí, louvado seja Deus. Eu quero ouvir aquelas estrelinhas subir, eu quero ver você também se manifestar aí, eu quero ver você dizer, eis-me aqui. Então vamos lá, vamos fazer o programa junto, louvado seja Deus, vamos para frente, graças a Deus que o tempo corre, né? E eu quero, o texto que nós vamos falar hoje, né, fala de cura, cura. Todos nós precisamos, um dia precisamos e ainda precisamos de cura, precisamos de milagre, precisamos da manifestação de Deus, precisamos do poder de Deus. Então é muito bom a gente falar de cura, porque isso fortalece a nossa fé, isso edifica a nossa fé, isso faz com que a gente se apegue. Coisas que aconteceram no passado ainda acontecem no presente. Aquilo que Deus fez no passado, ainda Deus faz no presente. Mas o texto que eu quero ler hoje para você está no livro do profeta Isaías. É um texto muito conhecido, né? Mas não é porque seja muito conhecido que também a gente vai deixar de pregar, porque a palavra do Senhor, ela se manifesta dia após dia. Então Isaías 38, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal, glória a Deus, de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse assim: assim diz o Senhor, põe ordem em tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade e com verdade de coração, e fiz o que era reto a teus olhos. E chorou muitíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia fala da história do profeta Isaías, mas a Bíblia também fala da história do rei Ezequias. Esse rei Ezequias era um rei muito abençoado, era um rei que tinha um palácio, tinha um império, tinha um trono muito abençoado, bem sucedido. E a Bíblia diz que a história do rei Ezequias não era uma história que ele servia a Deus já na sua velhice. Desde a sua juventude, desde a sua infância, que o rei Ezequias já servia a Deus. O rei Ezequias sempre não era através, ele não olhava para o que ele tinha, não olhava pelo aquilo que ele possuía. O rei Ezequias não olhava para a sua glória, o rei Ezequias não olhava para o seu trono, mas ele tinha uma reverência e ele tinha uma crença forte naquilo que Deus poderia fazer com ele. Ele servia a Deus e ele sabia o Deus que servia. Mas a Bíblia diz que o tempo passa, com Ezequias todo com a sua glória, um rei muito abençoado, muito bem sucedido, muito conhecido, muito honrado, muito respeitado, cheio de vigor, cheio de saúde, mas um dia chegou diante dele uma coisa que ele não esperava.
ele não esperava. Uma enfermidade ainda em pleno vigor, ele ainda era ainda meia-idade, um homem de meia-idade. Então, inesperadamente aparece uma enfermidade nele. E não foi uma enfermidade qualquer. E não foi uma doença qualquer. E não foi um mal que veio simplesmente que um médico poderia curar ou um remédio caseiro poderia trazer a solução à sua saúde. Não. A Bíblia diz que ele estava sendo castigado dia após dia. O rei Ezequias, ele era castigado com esse mal, ou seja, na sua barriga, no seu ventre. A Bíblia diz que era tipo uma úlcera que ele tinha, uma enfermidade que ele tinha. E isso lhe trazia um problema horrível, tremendo, a ponto dele não poder se alimentar. E cada dia que passa, a sua saúde era debilitada, as suas forças iam sumindo. Ou seja, e ele ia, cada dia que passa, ia de mal a pior. Mas quando passar do tempo, o Ezequias sempre orando, o Ezequias sempre buscando a Deus, mas um dia ele recebe uma visita do qual ele não esperava. Ele conhecia o profeta Amós, ele era contemporâneo do profeta Isaías, filho de Amós. Ele era contemporâneo desse profeta, conhecia o profeta, e o profeta conhecia ele. Mas, certo dia ele recebe na sua casa uma notícia que o profeta queria falar com ele. E quando o profeta Isaías traz a notícia e dá o recado que queria falar com o rei Ezequias, para o rei Ezequias era um motivo de alívio, ele se alegrou. Ele achava que o profeta poderia orar nele, porque é normal isso, um pastor, um irmão chegar, um profeta, um homem de Deus chegar e orar pelo doente, principalmente eram os amigos, conhecidos. E o rei achava que ele trazia uma cura a ele. O rei achava que ele vinha para trazer uma palavra de ânimo a ele, uma palavra de consolo a ele, porque essa palavra de consolo era que ele esperava da parte do profeta Isaías. Só que as coisas vieram ao contrário. Não era isso que o profeta trazia para ele. O profeta trouxe ele um recado de Deus, pelo contrário, dizendo que ele colocasse a sua casa em ordem, porque daquela enfermidade ele morreria e ele não ficaria curado. Não tinha jeito para o rei, não tinha jeito para o doente. Ele que já estava debilitado, ele que já estava fraco, ele que esperava a saúde, porque essa normalidade de quem está doente é esperar a saúde. E quando chega um profeta, que ele conhecia o profeta Isaías como profeta de Deus, e ele era um profeta de Deus, era um mensageiro do Senhor, e o rei conhecia ele muito bem. E quando foi chegada a notícia e foi anunciado que o profeta estava ali, houve uma alegria, houve uma esperança para ele. Mas quando o profeta chega, o profeta traz um recado que não era o que ele esperava, que não era o que ele estava naquele momento precisando. Ele recebe um recado que vem de Deus, dizendo que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ali era o fim dos seus dias, ou seja, o seu calendário estava terminando, o seu dia estava findando, e não era um recado qualquer, não era uma profecia que estava vindo, o profeta estava falando com ele, olho no olho, o profeta estava vendo ele e ele vendo o profeta, era um recado direto para o rei, para aquele homem que estava doente. E quando o profeta chega e dá notícia para ele, a Bíblia diz que ele, louvado seja Deus, não questionou. Porque ele sabia que o recado era de Deus. Porque o profeta tinha dito, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e tu não viverás. Mas da mesma forma que o profeta era de Deus, o rei também era de Deus. Só que o profeta ainda estava em plena saúde e o rei não estava. Mas todos os dois eram homens de Deus. E ele recebe a palavra do profeta, aceita a palavra do profeta em parte, mas quando o profeta sai, ele se levanta, a Bíblia diz que ele se levanta, procura força, procura vigor, e vira o seu rosto para a parede, levanta do seu leito, procurando força onde não tinha, procurando, ou seja, um vigor aonde não existia mais. Mesmo assim ele se levanta e coloca, não caminha distante, mas coloca o seu rosto na parede, e ele ora a Deus. E a oração dele não foi uma oração comprida, a oração dele não se estendeu por muitos minutos, não. O que ele diz é o seguinte, no versículo 2 diz assim, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o verso 3 diz assim, e ele disse, Senhor, lembra-te que andei diante de ti em verdade e com fidelidade, de coração, e fiz o que era reto até os olhos. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Era ele e a realidade. Ele não podia fugir da realidade.
Ele não podia fugir daquilo que estava posto diante de si, pois o recado tinha chegado de Deus, pois o recado tinha chegado através do profeta. Ninguém podia anular. Ali a oração já não resolvia, a oração de um qualquer. É tão tal que o profeta não orou nele. É tão tal que o profeta não trouxe palavra de ânimo a ele. O profeta não colocou as mãos sobre ele. O profeta Isaías não ungiu ele, porque sabia que ele ali eram os seus últimos momentos, porque a ordem tinha vindo do Senhor. Mas mesmo assim, o rei Ezequias conhecia o Senhor. E ele conhecia muito bem aquele texto que está lá no livro também do profeta Jeremias, no capítulo 18, no versículo 7, que diz o seguinte: no momento em que isso aqui é a palavra do Senhor, no momento em que eu falar contra uma nação, ou contra um reino, para arrancar, para derrubar ou para destruir, e se tal nação contra o qual falei se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de fazer. O rei Ezequias sabia disto. E ele disse: o meu Deus é um Deus de perdão. O meu Deus é um Deus de misericórdia. O meu Deus é um Deus de amor. Então, da mesma forma que ele lembrou de mim para mandar este aviso da minha morte, da mesma forma que ele mandou esse aviso e lembrou de mim, que eu estava nessa aflição, e ele lembra lá no seu trono, e lembra lá no céu, de mim aqui na terra, que eu estava precisando de morrer, eram meus últimos dias, esse Deus também vai lembrar que eu, no tempo que eu estava bem, nos tempos que eu tinha saúde, que eu era jovem, adolescente, eu não me desviei dos caminhos do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre procurei fazer os caminhos dele. Então é desta forma que eu vou orar. Ele diz: porque o meu Deus é um Deus bom. E ele diz que se alguém, e ele mandar uma notícia para uma nação ou para um reino que vai destruir, vai arrancar, vai derrubar, mas esse tal reino se arrepender e pedir misericórdia, esse mesmo Deus diz: eu também me arrependerei daquilo que ia fazer. Então foi por aí que ele entrou. Foi por aí que o caminho que ele trilhou, e foi esse caminho que Deus ouviu ele, e por aí ele foi abençoado, a ponto de o profeta voltar, já com o segundo mandado do Senhor, já com a segunda ordem do Senhor, dizer ao rei Ezequias que agora ele já não iria mais morrer, que agora ele tinha mais 15 anos de vida, mas não era mais 15 anos de doença, mas não era um tempo mais de enfermidade, não. Deus disse: eu vou dar a ele mais 15 anos de vida, porque eu ouvi o teu choro, porque eu ouvi o teu choro, e ouvi o teu clamor. Então, meus amados irmãos, esse é o Deus de misericórdia. Às vezes você pode pensar que não tem mais jeito. Pensa uma coisa: para esse rei aqui, quem era que podia revogar o mandado de Deus? Quem era que podia revogar aquilo que Deus tinha mandado a ele? Quem era que podia revogar a palavra de Deus? Só podia ser o próprio Deus. E o rei Ezequias, ele foi um homem muito sábio em ele pensar, meditar e dizer: é por aqui que eu vou. Eu conheço a Deus, eu conheço os mandamentos de Deus. E lá na palavra de Deus também está escrito que Deus disse que se arrepende quando ele for destruir algo, que ele mandar passar no seu coração, que ele vai destruir. Mas se tal reino, ou se tal rei, ou se qual tal nação se converter e se arrepender, ele diz: Deus diz: eu também me arrependerei do mal que ia fazer aquele reino, ou aquela nação, ou aquele rei. Meu amado irmão, eu te digo o seguinte: para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução. O nosso Deus é um Deus do perdão. O nosso Deus é o seguinte: ele dá uma ordem, vem dele, mas o nosso Deus é Deus de arrependimento. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de amor. O teu Deus é um Deus de amor. O teu Deus é um Deus de misericórdia. Eu te pergunto, se fosse eu ou outro qualquer, tinha recebido aqui? Não, a ordem já veio do céu. Não tem mais jeito. Mas é por isso que é bom a gente ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Louvado seja Deus, porque quando nós lemos a Bíblia e conhecemos a Bíblia, para tudo tem um jeito, mesmo sendo um mandado de Deus, mesmo sendo uma ordem de Deus, mesmo sendo, louvado seja Deus, ordenança de Deus. Aleluia. Aqui na terra ninguém pode mais fazer nada quando vem a ordem de Deus, mas nós temos de recorrer ao próprio Deus. Nós temos de recorrer ao próprio Deus, porque aí entra a sua misericórdia. Quando nós lemos o Salmo dos Profetas, louvado seja Deus, ele diz assim, quando eles oravam, ele diz: Senhor, me abençoa, ou Senhor, me perdoa, segundo a tua grande misericórdia.
Você vê que muitos dos salmos e muitos dos profetas, quando falavam com Deus, ele dizia: Senhor, me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim, segundo a tua grande misericórdia. Ele pedia segundo a misericórdia de Deus, ou segundo a grandeza da misericórdia de Deus. E aí vinha o resultado. E aí eles eram respondidos. E aí as coisas davam certo. É por esse caminho que nós devemos seguir. Louvamos a Deus por isso. Porque para toda doença tem remédio. E para todo problema tem solução. Quando Deus está no meio, quando Deus coloca a sua mão, quando Deus diz o amém, só Ele revoga. Só Ele revoga. Louvado seja Deus. Não tem nada aqui na terra e nem debaixo dos céus que possa resolver uma causa quando nosso Deus julga, quando o Senhor bate o martelo, quando vem, ou seja, a solução final, o resultado final, o amém final, só Deus. E é por isso, glória a Deus, que nós buscamos a Ele. E é por isso que nós clamamos a Ele. E é por isso que nós pedimos misericórdia a Ele. Amém? Por mais que você esteja numa enfermidade, ou um problema muito difícil para resolver, qualquer problema que seja, em qualquer área da tua vida, nós devemos saber e conhecer e aprender que existe um Deus de misericórdia. Que existe um Deus que pode fazer. Que existe um Deus que faz. Que existe um Deus que Ele não só promete, mas Ele faz, Ele cumpre o que fala. Ele cumpre o que diz. Louvamos a Deus por isto. E quando nós lemos esses dois textos, ou seja, Deus dizendo que se arrepende quando manda destruir uma cidade, e essa cidade se arrepender, Ele perdoa e o dano não vem. Mas lá mais adiante, louvado seja Deus, nós encontramos o mesmo texto que diz: louvado seja Deus, que Ele é um Deus de misericórdia. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, louvado seja Deus, nós ajuntamos tudo isso para o nosso bem, em nosso favor, para poder falar com Deus através da sua própria palavra. Porque o maior cumpridor da Bíblia é o próprio Deus. O maior cumpridor da palavra de Deus é o próprio Deus. Ele diz: eu cumpro a minha palavra, eu honro a minha palavra. Deus honra a sua palavra. Louvado seja Deus. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Então Deus te abençoe nesta noite. Fica com esta palavra. Abraça esta palavra. Porque o teu Deus é um Deus de misericórdia. O teu Deus promete e Ele faz. Amém? Louvado seja Deus. Quando Deus faz, está feito. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero te abençoar. Você que está ligado nessa live 7 minutos com Deus, eu quero orar por você. Eu já orei e tenho orado no correr do dia, da noite, eu tenho orado por você. É como eu falei ontem, enquanto você dorme, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você está debaixo de uma proteção espiritual, que nós estamos ali no cantinho orando por você. Lá pelas 2 da madrugada, lá pelas 3 da madrugada, 1 da madrugada, tem alguém orando por você. Sim, eu estou ali, orando por você, te abençoando. Tanto você que assiste a nossa live, como você da igreja, os irmãos da igreja. Ou seja, nós oramos por todos em nome de Jesus. Às vezes são pessoas que nem nós conhecemos, mas não importa. Se você nos assiste, e se você, ou seja, espera uma bênção, e acredita na palavra de Deus, e acredita no que é falado, e dá crença, e gosta, e o teu espírito se alegra na palavra de Deus, você será abençoado por esse Deus. Assim como aquele rei, louvado seja Deus, servia a Deus, e no dia que veio o mal, ele lembrou a Deus: Pai, lembra que quando eu tinha saúde eu fazia. Lembra quando eu era jovem o que eu fazia. Lembra como eu era. Então, meu irmão, louvado seja Deus. Você que está na bênção, você que está ouvindo, você que acredita, você que gosta, você que apoia, você que defende o reino de Deus, aleluia. Quando tu precisar desse Deus, nos momentos difíceis da tua vida, lembra do que aconteceu com o rei Ezequias. E a Bíblia diz que Deus o muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Deus não mudou, os seus mandamentos não mudaram. Louvado seja Deus. Então você é um forte candidato para ser abençoado e ser ouvido por Deus e respondido às tuas orações. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Cristo grande, poderoso e Pai. Nós oramos, meu Pai, por esta pessoa que está doente,
Oramos, meu Pai, por esta pessoa que está enferma. Oramos, meu Pai, por essa pessoa que tem andado, meu Pai, alguns dele, meu Pai, muito difícil a situação. O profeta estava no vale da sombra da morte. Mas lá no vale da sombra da morte, Deus ouviu o seu choro. Deus viu o seu choro. Deus ouviu o seu clamor. E Deus respondeu o seu chamado. Na hora que ele chama, nos últimos momentos, lá está o Deus que ele servia para abençoá-lo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento, meu Pai, eu sei que tem muitas pessoas em aflições. Eu sei que tem muitas pessoas passando por luta. Eu sei que estão pessoas, meu Pai, tomando remédio, meu Deus. Eu sei que muitas vezes, meu Pai, tem pessoas que estão sofrendo, não só ele, mas toda a sua casa e toda a sua família. E é para isso, meu Pai, que foi criado também, meu Deus, as 7 casas que Jesus entrou, que nós temos nessa campanha, toda segunda-feira. Meu Deus e meu Pai, mas enquanto, meu Pai, isso nós oramos agora nesse momento, por esse homem, por esta mulher, por esta criatura, por esse irmão, por essa irmã, por esse pai, por essa mãe, por esse filho, esta filha, esse parente, esse amigo, meu Deus, que é filho de Deus também, que precisa de uma ajuda. Meu Pai, essa pessoa não está abandonada por Deus, essa pessoa não está, meu Pai, abandonada, Senhor da glória, ou seja, esquecida, não. Esta pessoa, meu Pai, a Bíblia diz que ainda que a mãe esqueça o filho quando está no ventre, mas Deus diz, eu não esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que pregamos, esse é o Deus que anunciamos, esse é o Deus que se revela para os aflitos, meu Pai, para aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, no sofrimento, que estão, meu Deus, com a sua força pouca para resolver esses problemas que tanto tem lhe afligido. Mas existe um Deus no céu, mas existe um Deus que não dorme, mas existe um Deus que ouve, meu Pai. O céu e a terra para ele não há distância quando nós clamamos. O céu e a terra, meu Pai, não é distância para ele quando nós estamos precisando e à procura de ajuda. Meu Cristo Jesus, nós clamamos a Ti, pois o Senhor diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, ou oprimido e sobrecarregado, e eu te ajudarei. Pai poderoso, ajuda esse homem, ajuda esta mulher, essa pessoa que está nessa live, meu Pai, nos assistindo, conectado conosco, meu Pai. Não deixa essa pessoa, meu Pai, ser desenganada pelo mal, não deixa essa pessoa, meu Pai, vir cair a fé, não deixa essa pessoa desistir, mas, meu Pai, ampara, ajuda, meu Pai, socorre, seja, meu Pai, o protetor desta pessoa, seja o bom pastor dessa mulher, desse homem, seja o ajudador imediato, meu Pai. Meu Deus, muitos deles não dá mais para esperar, meu Pai, a situação está tão grave, está tão avançada, que não dá mais para esperar. Então, meu Pai, o Senhor também é o Deus das causas urgentes, meu Pai. Abençoa, meu Pai, urgentemente esse homem e tira ele, essa mulher também, desse sofrimento. E como disse o profeta, meu Pai, lá no Salmo, esperei pacientemente pelo Senhor e ele me ouviu, clamou, e me tirou de um tremendo lamaçal, meu Pai, colocou sobre meus pés sobre a rocha. Tira, meu Pai, arranca essa pessoa desse mal, arranca essa pessoa, meu Pai, desse sofrimento e tira esse sofrimento, distancia esse sofrimento desta pessoa, para que essa pessoa tenha paz, para que essa pessoa viva bem, para que possa comer, se alimentar e viver, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, traz esse filho de volta que está na droga, meu Pai, esse marido que bebe, esta pessoa, meu Pai, rebelde, meu Pai, que não obedece pai, que não obedece mãe, oh, meu Pai, esse cabeça dura que não gosta de ouvir ninguém, oh, meu Deus, esse desviado que tem se afastado, traz para a tua casa, meu Pai, antes que as portas se fechem, meu Pai. Meu Pai, no tempo de Noé, meu Pai, o povo achou melhor morrer fora de que morrer dentro da arca, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, o cheiro que estava fora dos mortos era pior do que o cheiro, meu Pai, do xixi dos animais dentro daquela arca. Oh, meu Deus e meu Pai, é melhor servir a Cristo, meu Pai, sofrer servindo a Cristo e lutando servindo a Cristo do que sofrer no mundo, meu Deus e meu Pai. A arca ainda não se fechou, as portas da arca não se fecharam, as igrejas ainda estão com as portas abertas, esperando aqueles que estão atrasados, esperando aqueles, meu Pai, com a sua desculpa, meu Deus. Meu Pai poderoso, livra eles, meu Pai, do coração duro, meu Pai. Meu Cristo Jesus, pois o Senhor disse que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrir, eu entrarei, eu ficarei contigo e tu comigo. Eu chamo nesse momento, meu Pai, o teu Santo Espírito, e meu Pai, eu apelo para ele, meu Pai, pois a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que convence o pecador dos seus pecados. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. E apresento também todos aqueles que estão, o seu nome, meu Pai, anotado, escrito nesse livro de oração.
Meu Pai poderoso, são muitas pessoas que os seus nomes estão aqui. São muitas pessoas, meu Pai, que o Senhor colocaram e pediram para colocar seu nome no livro da oração. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo todos em nome de Jesus. Também, meu Pai, eu consagro e abençoo a água que esta pessoa está na sua casa, meu Pai, esperando a hora da consagração da água. Eu declaro essa água ungido, eu declaro esse líquido precioso consagrado e abençoado. Meu Pai, não é ficção, meu Pai, não é uma coisa, não é a simpatia, mas é a oração do Senhor, mas é pela fé, e pela fé nós veremos a glória de Deus. Eu declaro ungido, consagrado e abençoado em nome de Jesus. Meu amado irmão, Deus te abençoe, né? Quero ver essa estrelinha, rapaz. Cadê essa estrelinha subindo aí? Dê aquele alô. Louvado seja Deus. Sempre nós, final de cada live, né? 7 minutos com Deus, nós escolhemos 20 pessoas para anunciar, mandar aquele alô especial. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. E de presente logo eu quero mandar um alô especial para o meu presidente, né? O pastor Abdias. Pastor Abdias, o homem de Deus, é meu irmão na carne, meu irmão no sangue também, né? É o mais novo, é o presidente desse ministério, presidente nacional das igrejas pentecostal do Filho de Deus. Então Deus abençoe ricamente o pastor Abdias com toda a sua família, com todo o seu corpo, ou seja, todos os seus obreiros, os missionários, a membresia em geral. Que Deus abençoe o pastor Abdias. Louvado seja Deus. Quero mandar um alô especial também para o pastor Paulo Filho. Pastor Paulo Filho é nosso colega da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, já pregou aqui, vai estar aqui segunda-feira de novo. Falei com ele hoje, nós acertamos. Nas sete casas que Jesus entrou, ele vai estar pregando aqui segunda-feira. O pastor Paulo Filho vai estar aqui, né? Louvado seja Deus. Dando continuidade àquele trabalho das 7 casas que Jesus entrou, que tem sido uma bênção de Deus. Recebemos já, louvado seja Deus, boas novas, boas notícias em relação ao que Deus tem feito através daquele programa. Através dos 7 minutos com Deus. Então, continuando, pastor Paulo Filho, a irmã Marta Silva, Deus abençoe. Maria José Souza, Mazé, Deus abençoe aí, rapaz, Mazézinha, Deus abençoe. Graça Araújo, a irmã Graça, né? Graça Moraes, Deus abençoe a irmã Graça também, Graça Araújo, Graça Moraes. Maria de Jesus da Silva, Gilberto Rodrigues, rapaz, o evangelista Gilberto. Maria Silva, aliás, Márcia Silva, Jocastra Nascimento, Lucilene Ribeiro, Eliane Ferreira, João da Feira, né? Moisés ali da Feira também, louvado seja Deus, os primos da pastora, Cláudia Alves, Cláudia Azevedo, Tieta, né? Trabalha lá com a pastora também, lá na Seduc, Daniele Rabelo, Carlos Peça, Ed Carlos, Toninha, irmão Alencar, o Licute ali do Porto de Saúde, né? E pastor André. Pastor André nós tivemos hoje ali na oração, na igreja, do qual ele é o pastor, uma bênção de Deus. Pastor tivemos lá, pastor Marinaldo, pastor Costa, pastor André, rapaz, pastor Edson também, o pastor Cesário também esteve lá, pastor Cesário e pastor Osso lá, eu assisto também lá. Pastor Cesário, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. Vamos orar e vamos encerrar. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã, os 7 minutos com Deus está aqui, de volta em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez te pedir, né? Deus abençoe a tua vida. Está conosco ali, rapaz. Ali o pastor João, João Filho Machado, é o pastor João Fé, lá do sul do estado, aí, Eliane Ferreira, Francisco, Francisca Araújo, né? Louvado seja Deus, graças a Deus por isso. Marta Silva, olha aí, rapaz, estão chegando aí, graças a Deus por isso. Então Deus abençoe cada um. Eu quero te pedir, amado, que você divulgue essa live, né? Compartilhe também em nome de Jesus. Vamos ajudar a fazer o programa. Seja um missionário de Deus, seja um evangelista do Senhor. Também você pode ir lá no YouTube, né? Pastora Regina e Pastor Camilo. Você deixa também o teu comentário e também se inscreva lá, né? Louvado seja Deus, se inscreva e divulga o trabalho, amado. Vamos divulgar o trabalho. O pedido que eu tenho feito a você não é outro, só esse. Que você nos ajude a fazer o programa. Divulgue, comente, fale. Louvado seja Deus.
Só assim o nome do Senhor é anunciado. Amém? Nós não podemos chegar lá, ser quem é onipotente, onipresente é Deus. Mas nós podemos, através das redes sociais, divulgar o reino de Deus. Não custa nada para nós. Não custa tempo, não é enfadonho, não é cansativo, não. É uma coisa fácil, é descomplicado, é muito bom de fazer, você divulgar o reino de Deus. As boas notícias, elas têm de ser anunciadas. As boas novas têm de ser faladas. Então, a Bíblia diz que felizes são aqueles que anunciam as boas novas. Seja o anunciador do reino de Deus e que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Né? Quero deixar a bênção de Deus, Deus te abençoe e que você esteja sempre por cima e nunca por baixo. Você sempre será cabeça e nunca será cauda. Está sempre para abençoar e ser abençoado. Boa noite e a paz e a graça esteja com todos.